Pessoal, eu sou a Lica Domingues e hoje quem vai apresentar o Clube dos Olhos é a Cristina Betâmio, que é uma amiga muito querida. Ela é advogada, ela é consteladora e ela também é consultora de bem-estar da doTERRA. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu insisti muito com ela para ela fazer essa apresentação para nós, porque a Cris, assim, ela tem o dom da palavra e eu amo escutar. Ah, E ela é uma excelente consteladora, uma excelente consultora de bem-estar da doTERRA, então, por isso, Cris, com você. obrigada, Lica. Boa noite para quem está no Brasil, boa tarde para quem está aqui nos Estados Unidos. Eu estou super contente de ter essa oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, de compartilhar um pouquinho sobre dois assuntos que eu amo de paixão. E foi muito interessante, a gente estava até conversando aqui internamente, eu e a Lica, que quando eu pensei num tema, eu não associei com a questão do Valentine's Day que a gente tem essa semana aqui nos Estados Unidos. Diferente do Brasil, que o Valentine's é uma data bem de Dia dos Namorados, aqui nos Estados Unidos, o Valentine's é uma data em que a gente celebra o amor que a gente sente pelos nossos amigos, por pessoas que foram importantes na nossa vida, por familiares. Então, foi uma coincidência muito gostosa de estar falando sobre esse assunto das ordens do amor na visão da constelação familiar e os óleos essenciais na mesma semana do Valentine's Day. Eu amo trabalhar com essas duas ferramentas, eu tenho uma verdadeira paixão pelas transformações que essas ferramentas trouxeram na minha vida, então é como se eu estivesse compartilhando com vocês agora nesse momento amor, que é o que eu realmente sinto no meu coração quando eu falo sobre o assunto, quando eu uso os óleos essenciais, quando eu atendo uma pessoa com constelação, para mim, é como se eu estivesse realmente compartilhando amor. Então, vamos começar. E vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Cristina, eu moro aqui nos Estados Unidos, estou há 5 anos na Flórida. Eu sou advogada no Brasil, tive mais de 15 anos de experiência com consultoria jurídica empresarial. Paralelamente à minha profissão, eu sempre tive muita curiosidade em estudar e conhecer ferramentas de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Sempre busquei muito isso. Então, eu fiz inúmeras formações ligadas a terapias integrativas, né? O que são essas terapias integrativas? Que integram corpo, mente, emoção e espiritual, mundo espiritual, em que olha o ser humano como um todo, olhando todas essas áreas. E aí, por conta disso, eu acabei trabalhando como voluntária em vários espaços diferentes. Eu não atuava antigamente no passado como profissional nessas terapias integrativas, era como voluntária, porque a minha profissão principal era o meu trabalho como advogada, mas fui ganhando muita experiência. Então, tenho mais de 15 anos de experiência nas áreas de cromoterapia, de reiki, sou reikiana, cura prânica, estudei muito linguagem corporal, psicossomática da saúde, meditação. Eu sou apaixonada por essa ferramenta, recomendo assim muito como uma ferramenta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E, recentemente, eu entrei no mundo da visão sistêmica e da constelação familiar, que, para mim, foram duas ferramentas, assim, sensacionais e transformadoras na minha vida pessoal. E, mais ou menos um ano e pouco atrás, eu conheci os óleos essenciais. Também me apaixonei profundamente por esse trabalho, que é também uma ferramenta de bem-estar, que eu considero como algo que nos ajuda muito a trazer um equilíbrio físico, um equilíbrio emocional, de forma natural na nossa vida, e passei a utilizar isso também como parte da minha profissão. O amor foi tão grande, as minhas amigas mais antigas, amigas do Brasil, que me conhecem de muitos anos, sabem como os olhos me despertaram esse amor. Eu sempre falo com entusiasmo sobre os olhos, porque realmente para mim eu tive uma grande diferença na minha vida, na vida da minha família, com histórias incríveis para contar, de resultados super rápidos, e passei então a utilizar essa paixão também como profissão. Então, para quem está chegando hoje, para quem nunca ouviu falar sobre óleos essenciais, não sabe exatamente o que é, eu vou passar uma ideia rápida sobre o que são os óleos essenciais.
Então, eles são compostos aromáticos voláteis, encontrados nas sementes, cascas, caules, raízes, flores e outras partes das plantas. Quando a gente pega uma plantinha e a gente sente aquele aroma é o óleo essencial que ela tem dentro dela. O óleo essencial ele fica dentro de pequenas cápsulas, e quando a gente amassa ou quebra, por exemplo, uma folha de manjericão, a gente vai fazer um prato e quebra aquela folha de manjericão, o aroma se intensifica. Por quê? Porque o óleo essencial ele tem como função a proteção. Então, ele exala aquele aroma como proteção contra predadores. E também tem uma função importante de polinização nas plantas. E eles são usados já há muito tempo nas práticas de cuidados de bem-estar, no preparo de alimentos, em tratamentos de beleza. Inclusive, temos óleos que são milenares, né? Por exemplo, o frankincense é um óleo que ele é o nosso incenso, ele foi o óleo, um dos presentes que Jesus recebeu de um dos reis magos. Era ouro, mirra e incenso. Incenso era o óleo de frankincense. Então, por aí a gente pode ter uma ideia da qualidade, da importância, né, do valor que os óleos essenciais têm já há muito e muito tempo. E quais são as formas de utilização dos óleos? A gente pode utilizar de 3 formas. Então, existe a forma tópica, né, em que você pega o olhinho, você passa na sua mão, esfrega, pode passar na nuca, pode passar nos punhos, pode passar aqui no centro, no cardíaco, na sola dos pés, que é uma outra forma excelente de absorção dos óleos essenciais. Existe a forma aromática, em que você pode colocar num difusor, ou também pingar na mão, mexer, esfregar, fazer uma conchinha, inalar profundamente. Ele é excelente, a forma aromática é excelente para ser utilizada quando a gente vai tratar de questões emocionais, porque quando a gente inala alguma coisa, a gente tem o nosso sistema olfativo diretamente ligado ao nosso cérebro emocional, que é o nosso sistema límbico. Então, imediatamente, quando a gente sente um perfume, um aroma, a gente tem uma memória, pode ser de uma pessoa, de uma situação, e aquilo também nos remete a uma sensação, a um sentimento, que pode ser bom, pode ser ruim, enfim. Então, a forma aromática é excelente para quando a gente vai utilizar os óleos essenciais com esse aspecto das emoções, para cuidar do bem-estar focado nas emoções. E a outra forma também é a forma de ingestão, que você pode colocar embaixo da língua, ou uma gotinha em um copo com água, enfim. Bom, o que são... Opa, perdão, gente, eu estou tentando abaixar aqui um negocinho que está na minha tela, mas não estou conseguindo, está me atrapalhando um pouquinho, mas tudo bem, vamos ver o que eu consigo fazer. E a constelação familiar? O que é a constelação familiar? De uma forma assim simples de explicar, a constelação ela é uma ferramenta terapêutica que nos ajuda a enxergar coisas que estão fora de lugar na nossa vida, que nos ajuda a gente conseguir perceber a verdadeira causa de problemas que a gente vive, de situações, podem ser questões amorosas, podem ser problemas de saúde, pode ser problemas no trabalho, ou situações que se repetem, padrões familiares que acabam se repetindo na família, né? Que ajuda a tornar visíveis dinâmicas ocultas que podem estar presentes no sistema familiar, e uma vez que isso vem à tona, uma vez que a gente consegue perceber o que é isso que está fora do lugar, o que é isso que é a verdadeira causa daquilo que nos incomoda, a gente tem um olhar, então, de ressignificação disso, né? E com base nessa ressignificação, então, a gente conseguir fluir para a vida e continuar e construir a nossa própria história. Ela foi criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Eu, particularmente, assim, tenho uma admiração profunda pelo trabalho
do Hellinger, para mim, é como ele, eu acho, na minha opinião, ele deixou um grande legado para a humanidade com esse trabalho que ele desenvolveu em todos os anos dele de estudos e pesquisas, em que o olhar, né, que a constelação traz, ele é um olhar sistêmico, em que ele olha para uma pessoa e ele não vê ali só a pessoa, ele vê todas as pessoas que estão por trás ali dentro daquele sistema familiar, o pai, os pais, os avós, os bisavós. Por quê? Porque se entende que a gente não carrega apenas o nosso patrimônio genético, né? A gente também carrega todo um sistema de crenças e comportamentos da família daquele sistema da qual a gente faz parte. Ou seja, todas as histórias que os nossos antepassados viveram, histórias de amor, histórias de guerra, fome, tristezas, vitórias, conquistas, tudo isso a gente vai passando de geração em geração. E se a gente para pensar, é uma coisa que a gente, aliás, a gente nunca para muito para refletir, a gente costuma pensar ali na nossa situação, nossos pais, no máximo nossos avós, mas a gente nunca para pensar, nossa, como será que foi a vida dos meus bisavós, meus trisavós, passaram por guerras, eram da Europa, será que fugiram, passaram, né, pegaram, será que sofreram tragédias, não sofreram, coisas boas, coisas ruins, enfim, tudo isso, todas essas histórias fazem parte de quem nós somos e foram importantes para construir quem a gente é hoje. O Hellinger, ele desenvolveu esse método a partir de observações baseadas em diversos tipos de psicoterapia familiar, nos padrões de comportamento que se repetiam nas famílias, em grupos familiares ao longo das gerações. E aí ele utilizou uma técnica que já existia na época dele, uma técnica chamada representação, que foi uma técnica desenvolvida por duas pessoas diferentes, o Levi Moreno, que era um romeno-americano, um médico psicanalista, muito reconhecido na época pelo trabalho que ele desenvolveu, chamado psicodrama, e a técnica da Virginia Satir, que é um ícone da terapia familiar, ela é americana. Ambos utilizavam uma técnica de representação, que quando se fazia um processo de terapia, eles, em grupo, a pessoa que representava alguém ali, que ia ser conversar, que vai, ele, por exemplo, conversar com o cliente que estava se tratando, ela passava a sentir, ter sensações e comportamentos que aquela pessoa que ela estava representando realmente tinha, sem, na verdade, nunca ter conhecido e nem saber quem é aquela pessoa. Então, essa técnica foi muito estudada na época. E o Hellinger estava no desenvolvimento dele da parte, vamos dizer, teórica, que foi a grande contribuição que ele trouxe. Ele resolveu, então, se utilizar de uma técnica que já existia como metodologia, mas incluiu tudo que ele desenvolveu com base nos seus estudos de percepção dos relacionamentos, né, que ele considerava a ciência dos relacionamentos. Constelação para ele era a ciência dos relacionamentos, e ele incluiu as duas coisas e criou a constelação familiar. E qual foi o grande trabalho do Hellinger? O que ele trouxe para a gente? Ele trouxe, através de suas percepções, que nós temos leis universais que regulam a nossa vida, os nossos relacionamentos. Essas leis, quando a gente cumpre essas leis, a gente vive de acordo com essas leis, tudo flui. Quando a gente não vive de acordo com essas leis, as situações acabam se complicando, a gente passa a ter problemas e emaranhados, e ele chamou essas leis de ordens do amor. Por que ordens do amor? Porque o amor, para o Hellinger, é a base de tudo. O amor é a base de todos os nossos relacionamentos, desde que a gente se entende por gente. Tudo que a gente faz, mesmo as coisas mais ruins e complicadas que a gente eventualmente faz, também é por amor. Só que é um amor que está doente, está em desordem. Então, a gente, é muito interessante a gente aprender esse tipo de conceito e refletir, fazendo comparações com a nossa vida, se nosso amor está em ordem ou está em desordem. Então, e quais são essas ordens do amor que ele
nomeou. Ele considerou 3 chamadas. A primeira, lei do pertencimento. A segunda, lei da hierarquia. E a terceira, lei do equilíbrio da troca entre o dar e o receber. Lembrando, como eu falei, quando essas leis, quando as coisas não estão em ordem, quando a gente não age dentro dessas leis, o amor não flui adequadamente e aí surtem problemas nas nossas vidas de relacionamento, financeiro, saúde, etc. Lei do pertencimento. O que significa isso? Então, ela diz o seguinte: todos têm direito ao lugar que ocupam no sistema familiar. Todo mundo tem direito a pertencer e não podem ser excluídos. Quando existe uma exclusão, ocorre um desequilíbrio. Então, isso faz muito parar para pensar, mas espera lá, quem é que faz parte do nosso sistema familiar? Quem é que a gente tem que prestar atenção para não excluir, para poder seguir de forma leve e cumprir, vamos dizer assim, essa grande lei sistêmica da vida, que é a lei do pertencimento. E a lista, gente, é grande, é bem grande. Então, todas as pessoas que a gente tem laços de sangue, obviamente, fazem parte do nosso sistema familiar. Então, os nossos pais, avós, bisavós, nossos tios, nossos filhos, nossos primos, nossos sobrinhos. Os cônjuges dessas pessoas, então, por exemplo, o marido da tia, a esposa do primo, os seres que foram gerados, mas que não nasceram, os filhos adotados, os filhos doados, os nossos cônjuges, os familiares dos nossos cônjuges, nossa sogra, sogro, cunhados, os nossos ex-cônjuges. Então, às vezes, por mais difícil que a relação tenha sido e por mais distanciamento e exclusão que a pessoa queira fazer, a gente tem que lembrar que eles fazem parte do nosso sistema, porque em algum momento da nossa vida eles foram importantes. Então, eles não podem ser excluídos. Pessoas que criaram um grande impacto na nossa vida, tanto positivo quanto negativo. Então, de repente, alguém que deixou uma herança para a família, alguém que trouxe alguma coisa que trouxe uma mudança para melhor na vida da pessoa ou para pior, situações difíceis, alguém que veio, roubou o dinheiro daquela família. Todos esses que trazem impacto fazem parte do nosso sistema. Então, o leque é enorme. E essa é uma das belezas que isso é a minha percepção, eu vejo, porque a gente aprende a ter um olhar de amorosidade com, assim, uma quantidade enorme de pessoas. A gente parar e refletir que como é importante a gente sempre ter esse olhar de amorosidade com as pessoas ao nosso redor. E aí, quais são exemplos, né, para que fique um pouquinho mais claro, de situações de exclusão? Evitar contato com algum membro familiar, seja ela qual for a razão, pode ser uma questão de alcoolismo, de drogas, tem um tio drogado que eu não quero ele perto dos meus filhos, eu não quero ele na minha casa, eu não quero distância, não quero nem ouvir falar o nome dele, porque a gente tem a tendência a achar que o problema é daquela pessoa, mas a gente, na verdade, aprende através desse trabalho que o problema não é da pessoa, o problema é do sistema. Então, a gente tem que ter um olhar amoroso, um olhar de inclusão em relação a essas pessoas. Ignorar ou rejeitar a existência de determinado parente, abortos que estão esquecidos ou escondidos, né? Às vezes é uma coisa muito dolorosa, a pessoa não quer falar, ou é algo que naquele momento foi feito e que virou um segredo, ninguém podia saber, mas aquilo tem que ser visto dentro do coração, aquilo tem que ser incluído. A pessoa que teve, a mulher que teve um aborto, ela teve um filho, ela tem um filho, e aquele filho deve ser visto, incluído no coração. E segredos de família, às vezes são situações que aconteceram, sei lá, um avô, um tio-avô que se matou, que matou alguém, foi preso, foi uma dor muito profunda na família, uma coisa tão forte que as pessoas não querem falar sobre o assunto, não querem que fiquem comentando, fica aquela coisa que vira um segredo, e isso
causa, está lá no sistema, todo mundo sente. O fato de não falar não significa que não existe, porque as pessoas sentem. Então, esse tipo de situação acaba trazendo problemas, né, na família. O amor não flui de forma como deveria fluir. E a lei da hierarquia, a segunda lei. A lei da hierarquia, ela fala que cada um tem o seu lugar no sistema. Se sai da ordem, o amor não flui. Quem vem antes tem a força. Quem vem depois tem a prioridade. O que isso representa? Então, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles são muito maiores do que a gente, que é filho. Assim como nós somos maiores do que os nossos filhos. Somos maiores no sentido de que eles têm, e nós, em relação aos nossos filhos, temos mais experiência de vida. Nós temos mais sabedoria de vida. Então, a gente tem que olhar para as pessoas que vêm antes, em todas as situações, com esse olhar de respeito, com esse olhar da gente se colocar no nosso lugar, e não querer assumir o lugar do outro. Então, é olhar com respeito a todos aqueles que vieram antes de você no sistema, seus avós, pais, irmãos mais velhos, né? Eu sou a caçula, por exemplo. Eu aprendi a me colocar no meu lugar, ter esse olhar, que tudo que eu tive de oportunidade na minha vida, muito foi devido às experiências que meus pais tiveram com os meus irmãos que vieram antes de mim. Né? Quando eu cheguei, tudo era mais, fácil, né? Tranquilo, já eram experiências. Então, a gente ter esse olhar e não querer inverter os papéis. Então, por exemplo, exemplos de situações em que a gente acaba não cumprindo a lei da hierarquia. O primeiro exemplo, que é super comum, não aceitar os nossos pais como eles são. Por que que isso não cumpre a lei da hierarquia? Porque quando a gente não aceita alguém, quando a gente critica alguém, quando a gente fala, é porque a gente se acha melhor do que aquela pessoa, a gente se acha maior do que aquela pessoa. Então, você inverte o papel. E uma outra coisa que provém dessa questão da não aceitação dos pais como eles são, é que nós somos 50% nossa mãe, 50% nosso pai. Né? As nossas células são feitas geneticamente com 50% do código genético de cada um. Quando a gente rejeita um deles ou os dois, indiretamente a gente está rejeitando uma parte da gente mesmo. E isso causa uma série de consequências, inseguranças, medos, questões emocionais que a gente não tem nem consciência, mas que vem daí, dessa questão da falta de aceitação por conta da inversão da lei da hierarquia. Outra situação, os pais que envelhecem, e aí os filhos querem cuidar deles como filhos, ou determinar o que eles devem fazer. Isso também não deve acontecer. Mesmo numa situação que todo mundo pergunta, mas e na situação que os pais ficaram senis, não tem mais condições de decidir, como é que a gente não vai determinar? Claro que vai determinar, vai cuidar, mas com um olhar de menor. O que é isso? Um olhar de filho, de pensar, bom, se meus pais estivessem conscientes, o que é que eles iriam querer fazer? Qual seria a vontade deles? Então, este olhar é importante para que a gente consiga fluir dentro da lei da hierarquia sem uma inversão de papéis. Um outro exemplo super comum de acontecer, um segundo casamento, né, um segundo relacionamento, em que aí a pessoa não respeita o companheiro anterior. Muitas vezes uma pessoa muito difícil e que atrapalha um novo relacionamento, não aceita a separação, mas tem que ser feito um olhar de inclusão, porque hoje você está, vamos dizer assim, tendo a oportunidade de viver uma segunda chance de relacionamento muito melhor do que você era quando você estava naquele primeiro relacionamento, por conta de todas as experiências que vocês tiveram. Né? E ele veio antes, aquela pessoa veio antes na sua vida. Então, o seu próximo relacionamento tem que ser olhar, né? Tem que olhar para essa primeira pessoa com respeito, com este olhar de ok, você é o primeiro e eu te respeito por isso. Eu sou o segundo, eu sou o terceiro e assim vai. E assim é em tudo na nossa vida. A lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio, ela fala que existe em toda relação, ela existe um equilíbrio entre o dar e o receber. Só existe uma exceção em que isso não acontece, é a relação entre
pais e filhos. O equilíbrio entre pais e filhos, ele não é horizontal, ele é na vertical. Os pais dão para os filhos nunca devem devolver aos pais. Eles sempre passam para os seus filhos, ou se eles não têm filhos, para a comunidade, para o trabalho, alguma coisa que ele queira construir, mas eles não voltam para os pais. É como se a gente imaginasse assim, é um rio, o rio sempre está correndo naquela direção, o rio nunca volta para trás, né? Então é assim é o fluxo da vida, assim é a forma que as coisas têm que ser. E o raciocínio é, aquele pai foi criança, foi filho em algum momento da vida e recebeu o que ele precisava receber. Então agora ele como pai, chegou o momento dele passar para o filho dele, que um dia vai passar para alguém. Então esse é o fluxo natural da lei do equilíbrio. Quando essa lei não é cumprida, obviamente, como eu falei, começam a ter problemas, questões, no caso de relacionamentos podem haver separações, caso pessoas que trabalham juntas, sócios que brigam, né? E é aquela questão de geralmente quem dá e não recebe, sente raiva, sente, poxa, né, só faço, nunca recebo nada em troca. E muitas vezes aquele que recebe, ele recebe tanto que ele não sabe nem como retribuir. E quando você recebe demais, a sua tendência é afastar, porque você começa a se sentir endividado, você começa a se sentir mal, inferior, porque você não sabe nem como é que você vai fazer aquilo. Muitas vezes você nem pediu por aquilo, mas você não para de receber. Então, é muito importante que haja essa lei do equilíbrio nas relações das nossas vidas, né, da troca entre o dar e receber. Lembrando que, no caso de pais e filhos, ela é um pouquinho diferente, sempre vai passando adiante. E aí, eu vou entrar então na questão que eu acho que é assim a mais interessante, que é a gente fazer uma relação, né, daquilo que a gente sente quando existe uma quebra de uma dessas leis, né? Quais são as emoções que afloram e que a gente, através disso, a gente consegue perceber o que pode estar fora do lugar, o que não está fluindo, por que será que isso está acontecendo, né? O que eu devo prestar atenção? Então, no caso da lei do pertencimento, quando alguém é excluído no sistema familiar, seja você mesmo, ou seja alguém do seu sistema que você nem sabe, que foi uma história lá antiga, lá atrás, mas você se identificou com a história daquela pessoa, sem mesmo saber quem ela é, porque aquela história está no seu sistema. E você sente uma rejeição, você sente uma sensação de abandono, uma sensação de culpa, porque você não sabe, né, eu fiz alguma coisa errada, uma sensação de querer pertencer. Existem alguns olhos emocionais que trabalham, que dão apoio para essas emoções. E eu fiz, para fazer essa apresentação, muitos eu já conhecia, mas eu fiz um estudo super legal, que eu, assim, me apaixonei, inclusive eu recomendo para quem gosta desse assunto, que vá pesquisar, vá estudar, porque é muito gostoso de descobrir. Eu usei um livro, que é Essential Emotion, se alguém depois quiser, eu passo, tem aqui, eu não sei se tem no Brasil, acho que tem no Brasil, acho que já tem lá. E que assim, me trouxe muita informação legal, é meu livro de cabeceira que eu uso no meu dia a dia e que traz todo esse conceito de propriedades dos olhos focado, né, na parte das emoções, para que a gente traga um equilíbrio de bem-estar na área das emoções. Então, eu escolhi, como são muitas opções que a gente tinha para cada uma desses sentimentos, eu escolhi alguns olhos que eu vou falar aqui um pouquinho com vocês. Eu estou tentando abaixar uma tela para mim, se alguém conseguir me ajudar, porque aparece para mim uma barra, que aí eu não consigo ler tudo que está escrito aqui. Não sei se um dos Lica ou Alessandro consegue me ajudar com isso. Como é que eu faço para baixar essa tela preta? Oi, Cris, tá aparecendo a tela com as pessoas? Aparece. Não, tudo bem, eu consegui mudar ela de lugar. Ela não some, mas consegui mudar ela, coloquei para cima, então assim fica mais fácil. Desculpa, gente. Clica em View em cima, na tela em cima,
que aí vai mudar a forma de ver e aí dá para você colocar menor também. Ah, tá. Bom, vamos lá, para não perder, a gente não perder o fio da meada. Então, o primeiro óleo que eu gostaria de falar e que tem muito a ver com a questão da constelação familiar é o óleo a mirra, que representa a mãe, né? A mãe, dentro da visão sistêmica, ela é o nosso primeiro contato com o amor. O amor materno é fundamental para a nossa vida, para a forma como a gente vai interagir na vida em uma série de situações. E então as pessoas que de repente sentem uma desconexão né, com a sua mãe, que sente aquela, não necessariamente a sua mãe, mas sentem essa sensação de ter sido negligenciado, de inseguro no mundo, de desnutrido. É um óleo que traz muito essa propriedade que desenvolve, nutre o relacionamento da alma com a mãe, apoia indivíduos que tiveram distúrbios nesse vínculo mãe e filho, né? Então, por exemplo, situações de adoções, traumas no nascimento, desnutrição, experiências de abandono, outros problemas da infância que trazem esse tipo de insegurança. A mirra é uma ótima opção para fazer esse trabalho de sentir, a pessoa se sentir mais segura, mais protegida. Agora o próximo óleo que eu gostaria de falar. Ué? Ai, gente, desculpa, eu estou tendo problemas técnicos aqui. Agora foi. Então, o próximo óleo é o frankincense. Lembra que eu falei lá no início, eu comentei, dei um exemplo do frankincense como o óleo milenar, que foi um dos presentes que Jesus recebeu em seu nascimento. O frankincense, ele representa a figura do Pai e também representa a verdade. Então, aquelas pessoas que têm aquelas, né, sensações de abandono, ou que são distantes do seu pai, se sentem desprotegidos, desalinhados, não tem uma conexão espiritual, o frankincense é uma ótima opção como ferramenta de bem-estar emocional, porque ele apoia a criação de um vínculo saudável com o pai, ele ajuda nessa conexão, fazendo com que a pessoa se sinta amada, com que a pessoa se sinta protegida. E ele tem essa outra característica que é do despertar espiritual. Então, eu, por exemplo, que amo meditação, o frankincense é um óleo que eu uso demais nos meus processos de meditação ou de oração, porque ele ajuda a gente a fazer essa conexão com a nossa essência, com a nossa centelha divina. A gente parece que fica mais centrado, a gente fica mais intuitivo, mais aberto a esse canal de luz, e uma vez que a gente entra, né, em conexão com a nossa luz interna, a gente entra em conexão com a nossa verdade. Então, por isso que ele também é chamado do óleo da verdade, porque a gente passa a criar novas perspectivas baseadas na luz e na verdade. A manjerona é um óleo maravilhoso para conexão. As pessoas que se sentem rejeitados, que assim, se auto-sabotam, que se sentem distantes, emocionalmente isolado, a manjerona faz um trabalho de equilíbrio muito interessante, porque faz com que as pessoas despertem para formar novos relacionamentos. Ele restaura a confiança e mostra como é bom e como é gostoso, né? A pessoa se abre para os relacionamentos que são baseados no amor verdadeiro, nas suas amizades, né? Nos seus relacionamentos amorosos. O gerânio. O gerânio é o óleo do amor e da confiança. Então, ele é um óleo muito interessante para restabelecer o vínculo com a mãe e com o pai. Quando tem essa sensação de coração partido,
O gerânio, ele suaviza, né, raivas, feridas emocionais, ele ameniza, restaura essa parte emocional que está ferida. Ele também é muito bom para aquelas pessoas que são muito lógicas, muito mentais, que até por questões mesmo de medos e dores, de se conectarem com o seu emocional, essas pessoas têm essa dificuldade. O gerânio, ele é excelente, porque ele faz essa conexão, ele traz a pessoa para se conectar com as suas emoções e, consequentemente, instiga, né, um amor incondicional, promove a confiança. A copaíba, revelação, inclusive revelação em todos os sentidos, porque é um óleo que eu amo, eu uso muito no meu dia a dia, mas eu não conhecia este lado interessantíssimo da copaíba, né, ligado a essa parte mais profunda de equilíbrio emocional. Então, a copaíba, ela convida as pessoas a se conectarem com o seu passado e se tornarem conscientes dos seus aspectos sombrios e descobrirem quem realmente são. Todos nós, né, somos luz e sombra. Isso não existe um ser humano, é o equilíbrio, isso faz parte, né? Nós somos assim. Então, a copaíba, ela traz, ela faz com que a gente consiga trazer à tona, né, sentimentos que estavam lá presos, estagnados, de vergonha, de culpa, de medo, de aversão de si mesmas, né, coisas que a gente não tinha nem consciência. Então, estimula esse processo de revelação disso e, obviamente, de uma ressignificação disso, olhar para isso de outra forma, né? Fazendo com que a gente consiga perceber que a gente é, sim, valorizado, que a gente é aceito, que a gente é digno de ser amado e muito mais. Né? Então, ele restaura, quais são as emoções positivas? Ele restaura a dignidade, a autoconsciência, traz clareza, redefinição de si mesmo, possibilita essa existência com propósito. E o cedro, né? O cedro também é um óleo muito bom para as pessoas que têm, assim, tem aquela grande necessidade de pertencer, as pessoas que não se sentem conectadas, não se sentem fazendo parte ou da sua família, ou do seu trabalho, ou do grupo na qual pertence, ela se sente excluída. Então, ela faz com que as pessoas facilita, né, vamos dizer assim, né, que faz, ela é um instrumento de auxílio, de bem-estar emocional, para desenvolver essa conexão das pessoas, criando laços maiores com sua família, ou dentro do seu grupo, inspira sentimento de pertencer, ajuda o coração a se abrir para receber o amor e o apoio de outras pessoas, perceber que eles não estão sozinhos, e também essa questão do dar e do receber, porque muitas vezes a pessoa se isola, ela mesma, por não se sentir pertencendo, ela se exclui. E ela foge dessa troca do dar e do receber. Então, o cedro, ele instiga, ele traz isso à tona, né? Estimula a pessoa a desenvolver essas características importantes num relacionamento de troca. E quando existe a quebra da lei da hierarquia, né? Que óleos essenciais que poderiam apoiar as emoções, olhando sob o enfoque da hierarquia. Lembrando que a hierarquia é quando a gente quer tomar o lugar do outro, a gente não olha, né, tem o maior e o menor, e a gente, como menor, muitas vezes inverte papéis. Então, eu comentei lá atrás sobre a questão da não aceitação dos nossos pais, né? Então, sentimentos de não aceitação, de julgamento, sentimentos de arrogância, porque a gente se acha melhor, a gente se acha maior, e ao mesmo tempo aquele que é maior de fato, mas, né, está num papel invertido, acaba despertando sentimentos de inferioridade. Quais são os óleos que a gente poderia utilizar para trazer um equilíbrio? Então, eu selecionei um deles, o Ylang Ylang, que é um óleo que também tem muito a ver com a questão da constelação familiar, porque na visão da constelação, quando a gente se torna um adulto, bom, todos nós temos, como adultos, a nossa criança interior, né? E quando a gente se torna um adulto, boa parte dos nossos problemas é a nossa criança ali ferida,
que está falando, né? Às vezes a gente tem um trauma de infância que busca um nosso pai no nosso marido, ou busca coisas, né, em outras pessoas. Então, a gente, através da consciência do trabalho da constelação, essa visão sistêmica, a gente aprende que uma vez que a gente se torna adulto, a gente não precisa mais buscar isso fora. Que nós, como adultos, podemos alimentar a nossa própria criança e devemos fazer isso. Então, o Lang Lang, ele é um óleo que traz essa conexão com a nossa criança interna. Ele auxilia na liberação de traumas emocionais do passado, emoções reprimidas, como raiva, tristeza, permitindo que o coração flua, que o coração se abra, né? Então, propriedades positivas, né? Ele traz essa questão da pessoa ser mais brincalhona, mais livre, mais intuitiva, né? Ele facilita esse processo de conexão com a intuição, e como facilita esse processo de você entrar e ter contato com você mesmo, com a sua criança interna, de conhecimento do coração. Então, é um óleo muito legal também, que eu acho que é super interessante para esse processo. O Forgive é uma outra opção que eu gosto muito. Ele é o óleo que auxilia bastante nas pessoas que sentem ressentimento, sentem culpa, raiva, amargura, né? Às vezes é muito difícil você conseguir perdoar uma pessoa por conta do que foi feito, você tem muita dificuldade. Então, o Forgive, ele é uma ótima opção, uma ótima ferramenta para que você consiga buscar, olhar o lado bom das outras pessoas, aprende a não culpar os outros pelas suas próprias situações pessoais, pelos seus próprios infortúnios, e dessa forma ele também liberta, né, as pessoas ao perceber, ao se dar conta de que os outros geralmente fazem o melhor que eles podem, né? Lembra que tudo, como eu falei no início da conversa, tudo é por amor. Às vezes, as piores coisas que a gente faz, ou que alguém faz, é amor, só que um amor doente. Então, a gente ter esse olhar, né? Ele incentiva esse olhar da gente perceber que a pessoa fez o melhor que ela podia. O orégano. O orégano, para mim, foi muito interessante estudar esse lado né, mais profundo emocionalmente do orégano, que é um óleo que eu uso no meu dia a dia. Eu achei interessantíssima essa questão de trabalhar aquelas pessoas que sempre têm razão. Sabe aquela necessidade que muita gente tem de, eu tô certo, a pessoa é muito apegada, é rígida às opiniões, seus sistemas de crenças, não cede de jeito nenhum, não aceita uma opinião diferente da sua, e o orégano ele tem essa propriedade de quebrar essa rigidez e ensinar a humildade. Fazer com que a pessoa pare, reflita e consiga se abrir ao diferente, se abrir ao novo, aquilo que para ela não faz parte das crenças dela, mas ela está aberta a ouvir e ter mais essa humildade. E num nível mais profundo, que eu achei super legal, o orégano ele dissipa o materialismo. Então, ele ajuda as pessoas a não terem mais apegos. Então, ele estimula, ele encoraja uma pessoa, por exemplo, a encerrar um relacionamento tóxico, que estava ali só por apego, abandonar um trabalho opressor, acabar com um hábito destrutivo. Então, são questões profundas, emocionais, das propriedades dos óleos, que eu achei super, super legal conhecer. Eu não conhecia essa questão do orégano. O Pink Pepper, ele trabalha a questão da autoestima, né? Assim, de você, muitas vezes, o que acontece? A gente se sente inferior, né? A questão da inferioridade. A gente se sente inferior porque a gente se compara. É o natural do ser humano a gente comparar, olhar para o lado e a grama do vizinho é mais bonita, é melhor, é mais verde. Isso faz parte, só que a gente tem que ter aquela, né? Saber fazer uma comparação, quer dizer, tirar essa coisa da comparação e se olhar também com igualdade, né? Sentir que você também tem as suas qualidades diferentes
e trabalhar essa própria aceitação. Então, o Pink Pepper, ele trabalha esse amor próprio, a compaixão, a paciência, a gentileza, a amorosidade consigo mesmo, né? Você fazer isso para você, porque tem muita gente que é muito duro com si mesmo. E a gente precisa ser amoroso com a gente, se aceitar, se amar, porque se a gente não amar a gente mesmo, quem vai amar, né? Sendo assim, a gente também consegue ter esse olhar mais amoroso, mais paciente com as pessoas que estão ao nosso redor. E a questão, a última lei, né, da quebra do equilíbrio da troca, que sentimentos que vêm à tona, né, que a pessoa sente, tendo sido com você ou com alguém do seu sistema familiar, né? Então eu selecionei o ressentimento, a raiva, impotência, porque a gente se sente incapaz de retribuir, né, quando a gente recebe demais, uma baixa autoestima proveniente disso, e trouxe alguns olhos aí que trabalham essas questões. Então, vou falar do tomilho. O tomilho, ele é o óleo que libera e perdoa. Ele é um dos mais poderosos purificadores do corpo emocional. Ele auxilia nessa liberação de sentimentos que estão lá enterrados por muito tempo, né? Ele atinge profundamente o corpo, a alma, de forma que traga à tona esses sentimentos antigos estagnados, questões de raiva, de ódio, de ressentimentos, e que estão ali, que você às vezes nem sabe, mas que acabam atrapalhando a sua vida, atrapalhando os seus relacionamentos. Então, como ele libera e perdoa, ele consequentemente acaba libertando a pessoa daquela escravidão emocional. Quando você não perdoa alguém, né, você tem aquela mágoa, aquele ressentimento guardado, você está lá grudado naquela pessoa, né? Aquela pessoa está sempre ali grudada a você. A partir do momento que você perdoa, você se liberta, né? Você solta, e aquela pessoa não faz mais, não está mais ali, né, perto de você, na sua mente, no seu coração. Você consegue ter essa libertação. Então, o tomilho tem essas propriedades emocionais. O cardamomo ele é muito bom para as pessoas que sentem raiva, sabe? Que tem um histórico de raiva, de agressão, mas daquela energia da raiva que joga para fora, direcionada para fora, né? Que focam muito nos seus problemas, focam muito nas suas frustrações. O cardamomo ele ajuda as pessoas a fazer com que haja uma quebra, né? A digerir essas emoções intensas de frustração, de raiva, e redireciona essas energias para essa região aqui do plexo solar. Essa região do plexo solar, ela traz o centro da nossa responsabilidade, ela traz a responsabilidade para a gente. Então, ele, de certa forma, ajuda com que a gente pare de culpar os outros, que a gente assuma a responsabilidade pelos nossos sentimentos. O que as outras pessoas fazem em relação a nós é o problema delas. Compete a nós a forma como a gente vai reagir em relação ao que foi feito. Se você vai sentir raiva, é um problema seu e não do outro. Então, a gente tem que aprender a controlar, a trazer essa sobriedade mental, até essa objetividade, esse autocontrole, porque depende de nós aquilo que a gente vai sentir em relação às outras pessoas. E o cardamomo tem essa propriedade super interessante. A melaleuca, ela trabalha a questão dos limites energéticos, né? Então, ela limpa a bagagem energética negativa, ela libera principalmente relacionamentos de codependência e parasitários. Eu, particularmente, não gosto desse termo parasitários, né? Mas, infelizmente, existem relações em que uma das pessoas na relação é um verdadeiro parasita em relação ao outro. E a melaleuca, ela traz essa questão de quebrar laços negativos nesses relacionamentos, nesse tipo de relacionamento, e ajuda a formar conexões mais saudáveis, de forma que honrem o espaço e os limites de cada um. Então, muitas vezes, incentiva o indivíduo a renunciar a todas as formas de autotraição, incluindo permitir que os outros aproveitem do seu tempo, da sua energia, dos seus talentos.
Então, as propriedades positivas: limites energéticos, forma conexões saudáveis, respeitosas, traz resiliência, segurança, fortalecimento nas relações. A bergamota é o óleo da autoaceitação. Ela alivia os sentimentos de desespero, de autojulgamento, de baixa autoestima, apoia os indivíduos que precisam da autoaceitação, do amor próprio, traz otimismo. Ele é muito bom para aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão sem esperança. Ensina as pessoas a abandonarem o autojulgamento, aprendendo a amar a si mesmas incondicionalmente. Esse é um dos meus óleos prediletos. Eu tive várias experiências utilizando a bergamota em momentos difíceis pelos quais eu passei, situações de saúde, de pré-cirurgias, e assim, a bergamota realmente teve um efeito, um impacto muito maravilhoso na minha vida. Eu tenho assim um amor por esse óleo em função do meu histórico, da minha história, que foi um apoio emocional maravilhoso no momento da minha vida que eu precisava demais. E eu queria falar, por último, da rosa, o óleo de rosa, que é um óleo que não tem ainda no Brasil, mas é um óleo maravilhoso, e como a gente está falando, né, o tema da nossa palestra acaba sendo, né, indiretamente, é o amor. Eu quis trazer o óleo de rosa, que é o óleo que possui a vibração mais elevada do que qualquer outro óleo do planeta. Só que o óleo de rosa é um amor mais divino, é um amor que é aquele amor universal, que convida a pessoa a experimentar o amor inabalável, imutável, incondicional. Ele trata todos os corações, cobre todas as feridas, restaura a autenticidade, integridade, pureza. E à medida que a pessoa sentir esse amor e aceitação incondicional, o coração se suaviza, fica leve, se abre completamente para que as coisas fluam na nossa vida. Então, é um óleo sensacional, que auxilia, que traz essa questão de sentir-se amado, de sentir a aceitação, de ter empatia, de ter ternura, de receber o amor divino. E para encerrar, eu queria trazer uma frase do Hellinger, que é uma frase que eu amo, eu acho maravilhosa. Aliás, no decorrer da apresentação, eu coloquei algumas frases, eu não sei se vocês conseguiram ver, eu não li, porque é muito conteúdo e o nosso tempo é limitado, então eu só vou ler apenas essa frase, que é a frase que engloba e que resume tudo. O amor é terapia. No mundo, não há outro tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. Eu acho esta frase sensacional, maravilhosa, porque de verdade, o amor faz a gente inteiro. Quando a gente ama, quando a gente se sente amado, a gente né? A gente está conectado com a nossa essência, com o nosso amor incondicional, né? Com Deus que existe dentro da gente. Então, fica o meu convite para vocês que participaram dessa conversa, de se amarem, de se conectarem com as suas essências, de sentirem esse amor dentro de vocês e de compartilharem esse amor com as pessoas ao redor de vocês. Obrigada, gente.